Quando é que começaste a fazer stand-up? Porque é que te sentiste inclinada a fazer stand-up? Eu comecei em julho do ano passado, 2023. Então comecei o ano passado em julho de 2023, aí foi a minha primeira sessão. Comecei a escrever um bocadinho antes disso, mas fui do género, não tive um chamamento para ir fazer stand-up. Eu e o Pedro começámos a ir ver espetáculos de stand-up, somos amigos do Álvaro Cláudio, e achámos que aquilo era giro. Entretanto, também estávamos a ver uma série O que Pedro Oliveira. o Pedro Oliveira, sim, Porque há muitos Pedros. o Pedro Oliveira. Estávamos a ver uma série que eu tinha começado a ver, nunca tinha acabado. Eu também, ela que é a Mrs. Maisel, Marvelous Mrs. Maisel. Foi uma série que comecei a ver no Texas. E aquilo, pá, teve um bocadinho, um bocado de, sei lá, impacto. É, aquilo é giro. Foi por aí, não há assim nenhuma história magnífica. O Pedro começou a fazer primeiro, eu comecei a ver o Pedro e mais outros espetáculos de stand-up e comecei por acabar por escrever e lá fiz a primeira atuação e depois não parei. Fiz a primeira atuação em inglês e comecei por aí e pronto, e depois em setembro, acho que foi setembro, fiz a primeira atuação em português. É isso. Não é assim uma história muito glamourosa, Sim, podia ter uma mas backstory. Há duas versões. Parentes muito engraçados que conduziram depois a pessoa a fazer a comédia, ou um passado muito trágico em que a única escapatória era pela comédia. Não havendo, parece que a história do comediante fica sempre assim um bocado xoxo. Apeteceu-me só fazer. Às vezes dá a ideia que alguns comediantes inventam e fazem bem, desde que tenha graça, a razão pela qual começaram a fazer comédia. estavas a falar nos passados trágicos. Tiveste um passado trágico, então a única escapatória era a comédia. Não foi nada disso, mas isso também tive um passado trágico. Mas essas historiazinhas, as pequeninas tragédias, acabam por ser ótimas para um sítio para onde explorar, para fazer piadas, para fazer stand-up. Os meus testes até costumam ir um bocado por aí. Se isto fosse uma verdade absoluta, aqueles países que estão em guerra, assim que acabasse a guerra, era uma fornada de novos comediantes. Era um país só que, por todos os países que eu me recordo, estão em guerra e continuam em guerra. A Síria há de continuar em guerra. É que eu não me recordo de nenhum que tenha estado em guerra nos últimos tempos e tenha parado de estar em guerra. Ia dizer Afeganistão, mas também não é uma resposta certa. O Iraque também não é uma resposta certa. É pá, não consigo. Mas supondo que o Afeganistão, a guerra cessou nesse país, uma geração de pessoal que não ia para um grupo extremista como a Al-Qaeda ou outro que tal, era uma fornada de novos comediantes. A Netflix, às centenas de novos especiais, de pessoal afegão. Mas também tem que ver depois com a forma como tu transformas a tragédia. Não é? Cada um lida da sua forma e seja como for, mesmo que lides de forma humorística, a tragédia persiste. É o lado vá precário da comédia, é que tu estás-te a rir da situação, mas assim que acabas de rir, a situação regressa com a mesma força. Tu podes estar a fazer um beat de alguma coisa trágica na tua vida ou à tua volta, fazes a piada, ok, riem-se da piada, muito bem, mas assim que aquilo acaba, a realidade regressa. Regressando aqui um bocadinho atrás, fazes comédia em inglês e em português. Quando tu pensas numa piada, pensas quer para uma língua, quer para outra, ou a piada já se ajusta às duas línguas e tu fazes depois ajustes quando passas para uma língua e para outra? Eu tendo a escrever primeiro em inglês e o meu texto é quase todo. Há coisas que não dá para fazer mesmo com ajustes, não dá para traduzir. Mas tendo a fazer primeiro em inglês é mais simples. A ideia está lá e depois pronto, desenvolve-se em inglês e depois quando passo para português aquilo pá, não tem. É mais fácil, porque isto agora vai ser. O inglês é uma língua mais simples e acho que é por aí. Por isso é que faço primeiro o pensamento em inglês. Responder à tua pergunta, em inglês e depois português com ajustes. Se for uma coisa muito específica que não der para traduzir, pronto, pá, fica só no inglês. É a mesma coisa para o português.
português, mas mais com temas. Ou seja, há temas enquanto que os temas que eu faço em inglês consigo passar os todos para português, os temas do português, epá, não faz sentido fazer uma piada com referências dos anos 90 em Portugal para o público em inglês. Pronto. Como somos um país que recebemos tudo de fora e sobretudo dos Estados Unidos, dos grandes temas, nós estamos ao corrente, seja da política, seja de algum escândalo, estamos mais ou menos cientes. Só se for uma coisa muito específica, então é que a maioria de nós não está. A mesma coisa, seja para o Brasil, o inverso é sempre. Não sei se desencanta, mas também seria engraçado alguém nos Estados Unidos estar preocupado com aquilo que está a passar em Portugal. Isso também seria engraçado. Os Estados Unidos é um país, são vários países dentro do mesmo país. É um país curioso a vários níveis, porque dá-me sempre a sensação, e agora atualmente, como há muitos podcasts de humoristas, seja aqui, seja em qualquer lado, quando começas a ouvi-los durante muitas horas, são pessoas que algumas já viajaram muito, mas isso também desmantela aquela ideia que quando tu viajas muito, ficas a conhecer outras culturas e reajustas o teu pensamento sobre o mundo. E o pessoal dos Estados Unidos vem contrariar essa ideia. Por muito que viajem, eles continuam sempre fechados no seu mundo. Têm ali uma série de ideias em relação ao seu país e por mais contacto que têm com outras realidades, eles não abdicam das suas ideias. E para ser mais específico, eu estava a ouvir uma conversa do podcast do Joe Rogan com o Schultz e eles estavam a dizer que os Estados Unidos é o melhor país do mundo. Estavam num brainstorm em que outro país é possível viver durante 12 meses no ano sem grandes problemas de maior. E eles estavam mais no ângulo de perturbações climáticas, tornados ou coisas do género. E segundo a ideia deles, só os Estados Unidos é que reuniu essas condições. É claro que depois deram exemplos para a China. É as monções, é os sismos, é essas coisas assim. No entanto, é saber está um pouco de geografia que a Europa, quase todos os países, tirando a Rússia, por razões óbvias, e a Ucrânia por razões óbvias, conseguimos viver durante o ano todo sem nos fecharmos numa cave durante meses. Os Estados Unidos é o único país excepcional em tudo e o resto, como é que eles conseguem viver sem estar nos Estados Unidos? E dizem-no não de forma humorística. Tem ali uma espécie de germe intelectual que eles falam sempre como se estivessem num filme, cheios de certezas, mas se tu apurares o que é que eles estão a dizer, são só bacuradas umas atrás das outras. Estou-me a recordar de podcast em que um humorista, durante algum tempo, não sei ao detalhe, mas nos tribunais dos Estados Unidos há pessoas que avaliam o caso, não é? Há ali uma espécie de votação. E esse humorista, não fazendo por piada, mas falando seriamente, ele estava-se a picar com o facto de haver ou não haver provas. E, segundo ele, eu quando sinto que é verdade, fez-me uma aflição do caraças. És de tal maneira iluminado, estás a sentir alguma coisa nas tripas, pronto, este é inocente, este é culpado. Quanto mais sobes na hierarquia, quanto mais poderoso és, quanto mais rico és, estão iluminados por uma série de certezas e tudo o que foge faz-me confusão. Estou a pensar só em casos extremos, então, sei lá, pessoal, o Joe Rogan, pessoal que está já numa esfera à parte, eles nem sequer concebem outras realidades. Alguém que está no mundo, fechado no seu mundo, e só existe isto e o resto, epá, não pode existir, o resto são fantasias. Desculpa interromper. Não, não, era isto, era isto. Eu, ok, eu ouço o que tu estás a dizer e percebo, mas acho que isso é um bocadinho. Não é bem assim. Eu acho que talvez seja assim com pessoas. Nós somos expostos a esse tipo de ideias, a esse tipo de visões, mas se lá estiveres, opá, há imensos, eu não vou dizer a maioria, porque eu não conheço a maioria das pessoas, mas a maioria das pessoas que eu conheço, americanos, são pessoas normais que não têm esse tipo de visão. De qualquer das maneiras, também é verdade que são pessoas que se dão mais, não mais, que estão com malta internacional. Portanto, é natural que também tenham outro tipo de visão. Mas pronto, as pessoas a que eu fui exposta não são assim como se estás a descrever. Não, não estou a ver nenhum dos meus amigos ou conhecidos a dizer essa barbaridade, por exemplo, do
dos desastres naturais, ou que lá está. Que aliás, se tu fores ver, não sei se também é um bocadinho de os americanos que tens em Portugal, os recém-chegados especialmente, são todos tipo, temos muita desculpa, epá, o nosso país é uma merda, tivemos de bazar de lá, porque aquilo é terrível. Apanhas muito isso nos espetáculos de stand-up, eles a falarem desta forma. Mas pronto, a parte dessa parte dos espetáculos de stand-up, lá está. E já foi há algum tempo. Eu não sei, provavelmente não sabes, não. Eu estive nos Estados Unidos, estive lá a trabalhar. Eu, por acaso, vi um E, corte de um beat, mas é sempre aquela coisa, quando se diz em comédia, até que ponto é ah, verdade, até que ponto... Por isso não exato, iniciei por aí. Ia fazer essa ponte, mas será ok. que é verdade? Viveste no Texas, não foi? Eu vivo no Texas. É um país dentro de outro país. A visão que nós temos, seja aquilo que nos chega, seja dito pelos próprios, é que é uma espécie de, à falta de melhor termo, faroeste. Que é quase uma espécie de país dentro de um país. Também tem que ver com os Estados Unidos. Cada Estado vai criando leis que se podem desviar muito daquilo que podemos chamar uma média. Quando nós estamos à distância, criam-se sempre falsas leituras e exageros, como tu disseste. Em conhecendo pessoas, certamente, ia ver pessoas ditas normais. Certamente ia encontrar portugueses, mas esquecendo isso. O que é que eu queria dizer e não fui capaz de dizer? Aqueles que chegam ao topo facilmente esquecem do percurso, aquilo que em tempos era carregado em ombros o sonho americano. Mas o sonho americano é só para alguns. Quem não consegue alcançar o sonho americano é um país que fabrica várias ilusões em massa. Os Estados Unidos é uma espécie de país que faz fronteira entre a ficção e a realidade. É um país em que as pessoas são pessoas que têm uma perna na humanidade, mas têm outra perna no cinema. São atores, pessoas, apontas uma câmara, facilmente sabem o que é uma câmara e sabem facilmente como é que hão de estar diante de uma câmara. Contrasta com o português típico, se bem que as coisas estão a mudar, mas a imagem do português típico é ver uma câmara. Eu escangalho-me todo e já nem sei andar direito. E certamente haverá pessoal nos Estados Unidos a quem uma câmara os faz repelir de alguma forma. Mas a imagem que nos chega é de alguém que está à vontade quando uma câmara aparece. Às vezes até procura. Essa ideia do sonho americano, assim que entrar nas redes sociais, como é que podemos subir aos cumes do estrelato? É pelas redes sociais, temos de fazer algo que nos destaque. Como há tanta gente a fazer coisas, então já temos que fazer uma coisa de tal forma absurda. Parece que estão talhados para isso. E isto para não dizer nada. Há uma coisa, pronto, que eu consigo relacionar com isso, que é os americanos, que moram nos Estados Unidos, têm, pelo menos, pronto, eu tive contato com isto, que é, eles têm uma maneira de abordar estranhos, pois não é exatamente a mesma com que abordam os amigos. Aquela história de. Agora vou fazer um bocadinho de. Aquela história de. Hi, how are you? Oh, I love your shirt. Estás a ver? Eles abordam um estranho assim. É tudo, uau, glamouroso, espetacular, não sei o quê. Não eles todos, mas é muito natural, é muito normal teres uma abordagem assim do estranho. Pois, continua esta maneira, pronto, de lidar com as pessoas. Está lá, mas na mesma, com os seus amigos, mas com um volume muito mais baixinho. E acho que isso vai um bocadinho ao encontro do que estavas a dizer da Câmara. Lá está, eles têm um quê de teatralidade na maneira de falar com. Mais uma vez, é um contraste. É claro que as coisas estão a mudar, a cultura global, nós às tantas estamos a ficar todos parecidos pelo contágio. Antes deste contágio, havia uma diferença abissal entre o americano típico e o português típico. Assim que aparecia um estranho, a nossa primeira reação é a desconfiança. Quanto mais velho és, mais essa estranheza, se bem que depois há formas de contornar isso. O facto do velho português reagir de forma, não é estranha nem bizarra, é o que é, de forma inesperada à simpatia do outro. É como se fosse o único critério. Ok, é estranho, não quer nada contigo, este é simpático, então vende-me tudo. Vende-me três colchões. Muitas vezes uma simpatia ensaiada, se calhar não resulta nos Estados Unidos porque eles estão treinados para essa simpatia. É isso que eles fazem no dia a dia. Se calhar têm de esforçar mais. Estamos a ser contagiados por todos os lados. Continua a haver diferenças, mas são cada vez menores.
As expressões vão aparecendo cá aos poucos, a forma de pensar. Voltando ao Texas, qual foi a coisa mais estranha que viste? A coisa mais bizarra que me aconteceu foi apontarem-me uma arma. Foi bizarro. A primeira e única vez que senti racismo contra mim. E pronto, não, em Portugal não foi a única, mas foi a primeira. Mas em Portugal nunca me tinha acontecido. E nos Estados Unidos isso aconteceu. Não era uma coisa presente todos os dias, mas era um bocado. Havia uma diferença, isto é um bocado hilariante. Havia uma diferença de tratamento do verão para o inverno. No verão, Eu estou-me a rir porque vivo no Algarve e interpretei isto de uma forma que como se houvesse dois comportamentos. Há o comportamento de inverno, o comportamento de verão e no verão eu fico assim, se própria, eu fico mais morena e pronto, e sempre, epá, claro que sim, eu vou ficar morena. E nos Estados Unidos não jogava muito a meu favor. Eu ia para a praia e para a piscina na mesma, mas pronto. Então, essas foram as duas coisas assim mais bizarras que me aconteceram. Tem mais coisas estranhas. Ah, não sei, é assim, os sítios onde eu estive a viver também eram cidades grandes, portanto era um ambiente muito internacional. Tinha vários amigos americanos e depois tinha amigos de todo lado, que não eram dali, que tinham acabado de chegar, estavam lá há pouco tempo, estavam de passagem. E, e portanto não. Eu estou a falar do racismo, mas eu senti muito pouco. Apesar de ter sido bastante agradável, não era uma coisa tipo, presente no dia a dia. Era pá, de vez em quando, no verão, acontecia. é uma expressão que neste caso é engraçada por um lado, parece desajustada por outro. Não é só o preto e o branco. Tem muito a ver com o contexto. Qualquer português num país nórdico, para um racista nórdico, é negro. Um racista em Portugal tem de permanecer em Portugal, porque se ele for para outro país, pode correr o risco de ser ele o alvo de racismo. Como ele vê o mundo de forma binária, eu sou aquele que é certo e o outro é o errado, há outras tonalidades. Cada extremista é como se tivesse uma palete diferente. E como não houve uma espécie de. Não estou a sugerir nada disto. Uma espécie de um mega evento de racistas que unam os racistas de todo o mundo e dizer esta é a cor universal. Assim não nos entendemos. Nós estamos a odiar este grupo. No outro país estamos a odiar quem odeia. Isto não faz sentido. Às tantas, estamos a odiar toda a gente. Quem é que fica? Este critério da pureza é sempre muito engraçado. Queres sempre o mais puro, mais puro, mais puro, e quando chegas ao fim percebes que não tens ninguém. Para quem está de fora, como é o meu exemplo, eu acho que é sempre uma fábrica de criar coisas muito engraçadas. Na indústria do cinema, durante algum tempo, e acho que ainda se arrasta, estavam preocupados com o critério da pureza, seja em relação à cor, seja em relação à orientação sexual. No caso dos negros, já não me recordo quais foram os filmes. Um ator negro que interpretou um papel do negro foi alvo destas críticas, tu não és suficientemente negro. E uma atriz lésbica que foi alvo da mesma crítica, tu não é. Essa aí acho que ainda é mais engraçada, tu não és suficientemente lésbica. Esta premissa já deram um salto, já se deram. É lésbica para interpretar uma lésbica. Ok. Não me agrada, mas não és suficientemente lésbica. Isto entramos aqui num corredor da maluquice. O que é ser suficientemente lésbica? Ou seja, há uma hierarquia de lésbicas. Com quantas mulheres tens de estar para poderes participar neste filme? E isso é das coisas que me faz rir por um lado, por outro. Este critério da pureza é sempre sinal que as coisas vão mal. Vai sempre neste sentido. Começa com um critério largo, vais afinando e chegas a um ponto em que não tens ninguém, porque ninguém cumpre todos os teus critérios. Sempre recordo esta ideia de uma atriz que não é suficientemente lésbica faz-me rir. Alguém que conseguiu dizer isto sem se rir. Não viste animais à solta? Animais selvagens à solta, no meio das ruas? Olha, vi Possum. Como é que. Ok, Não, ok, ok. não tem o nome em português. Eu estou Só a ver qual é o animal. Estou a ver qual é o animal. Mas também só vi duas vezes. Vi uma no quintal do lado onde eu vivia, e depois vi num parque de estacionamento uma com os bebés a ir atrás. As dimensões é quê? Uma espécie de gato gorducho? Um cão? É... Que dimensões é que estamos a falar? Está aí um gato gordo. Yeah. Não é um cão, um gato gordo. Não sei se é uma hipérbole, mas a imagem que nós temos do Texas é que
Toda a gente tem este sonho de criar um jardim zoológico privado. Em havendo possibilidade, eu quero ter um jardim zoológico privado. E depois o que sucede, eu recordo-me ter visto alguns comentários antes de algumas séries que chegaram à Netflix, nem só no Texas, em Nova York, pessoal que quer ter um grande felino no apartamento. São muito engraçados quando são pequenos, mas de repente tens um tigre no apartamento e o tigre é um bicho absurdo, vou soltá-lo. E de repente há tigres ou leopardos nos jardins. Isso certamente há de suceder no Texas. É claro que há pessoas com essa ambição de ter um jardim zoológico com vários animais, mas depois há pessoas com menos possibilidades. A ideia era ter este animal, mas não tem possibilidades de ter esse animal. Uma imagem mitificada. Se calhar não há assim tantos animais à solta nos Estados Unidos como era de esperar. Pá, nunca vi nenhum, não. Mas sim, mas também houve há pouco tempo um documentário que era sobre o quê? Pá, agora não me lembro. E por acaso acho que o gajo era do Texas. Estavas a falar de felinos, que ele tinha felinos. Tiger Bellis? Não, Tiger Belly é um podcast. O pessoal estava todo a falar nisso. Estou a pensar nos Estados Unidos, mas se pusermos a olhar no outro lado, por exemplo, no Dubai, é exatamente a mesma coisa. Quem tem muito dinheiro chega a um ponto, eu já tenho tudo. Eu já tenho um Lamborghini, um arranha-céus. Agora só me falta ter todos os animais que existem. Antes isso do que ter uma ilha e de repente enverdar para a pedofilia. Não sei se é melhor ou pior, mas supondo que existiu a figura de Noé, da Arca de Noé, supondo que ele está no céu e agora olha para baixo, mas estes gajos estão a copiar a minha ideia. Mas por que raio é que há um gajo no topo do arranha-céus com uma espécie de arca? O mundo vai acabar. Quer dizer que Deus, a mim, obrigou-me a construir uma arca. E este gajo é rico, não tem de fazer nada, os animais chegam lá sozinhos. O elevador também, não precisa subir a escada. Mas, por exemplo, há animais que nem cabem no elevador. Como é que pões um elefante no elevador? Uma sala grande para pôr um elefante. Quem tem esse dinheiro também, se for preciso, constrói um elevador só para transportar elefantes. Também. Quem se dá ao luxo de ter um Lamborghini cravejado de diamantes no arranha-céus para não usar como decoração, também facilmente arranja algo desse género. E uma pergunta assim: o que é que tens visto a nível de comédia nos últimos tempos? Coisas que tenhas visto ao vivo? Não tenho consumido muita coisa. Estamos sem Netflix cá em casa e tenho uns especiais que queria ver e que ainda não vi. Ultimamente não tenho visto grande coisa, não. Pá, é assim, também isto não conta como comédia, quer dizer, conta, sim. Nós temos aqui em casa, normalmente temos a televisão ligada, se não está, se não temos de ver uma coisa específica, ela está no canal de comédia, aquele Star qualquer coisa. Ah, sim, sim, Sabes? sim, 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 Dá, sim. dá sempre aquelas séries, portanto, à volta da comédia que estão a dar. Não tenho consumido grande coisa. Assim, de coisas de televisão. Televisão ou de ecrã. Comecei a ler um livro Diz, diz. há pouco tempo. Também já o acabei em agir. Do Adam Bloom. Conheces? É um comediante e escreve com outras pessoas. É ghostwriter. Assim de repente. Qual é o título do livro? Finding Your Comic Genius. Tenho visto às vezes especiais, mas não os consigo ver até ao fim. Olha. E aquele, como é que ele se chama, que escreveu para o Chapéu, que tinha um especial na Netflix há uns tempos que era com 3 microfones. Como é que eu posso dizer isto de forma mais ou menos educada? Um dos males da comédia atual é fazer uma espécie de colecionismo das coisas que estão no momento. E isso por si não é mau, mas depois ficam-se por isso. É como se abrissem uma caderneta, o ser humano é isto, 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 e a sucessão de coisas é que faz a piada. Eu acho que está mais presente, por exemplo, nas músicas mais humorísticas. Por vezes, se tirares a batida por trás, o que o rapper ou mesmo o músico está a fazer é colecionar coisas que já foram ditas por este e por aquele. Não há nenhuma ideia realmente nova. E se, mesmo assim, usasse isso como ponto de partida e agora vamos fazer uma espécie de teoria que une isto tudo, não me chocava. Eu sinto que a maioria das vezes é só isto. É uma espécie de colecionismo de coisas que nos afetam de uma forma ou de outra. Só que ao fazer isso, o comediante está aqui a correr não é um risco, mas durante algum tempo ele era capaz de ter uma leitura ligeiramente diferente
dos outros. Caso tu não consigas oferecer uma leitura diferente da maioria das pessoas, qual é o teu papel? Além daquilo que é o riso, mas se tudo o que tu dizes já foi dito, porque é que estás a dizê-lo? A primeira parte até pode ser realmente repetir aquilo que é muitas vezes dito para expor a fragilidade. Mas depois tens de adicionar uma camada por cima. Nos últimos especiais não os consigo ver até ao fim por isso. Tu estás a dizer coisas que já foram ditas milhares de vezes e está bem, mas agora dá o passo seguinte. Independentemente dos temas, sejam mais pesados, mais leves, da observação, mais negro. E eu nem sei se a culpa é só do comediante. Do lado do público, seja em comédia, seja noutro tipo de espetáculo, arte, o público está com uma cabeça que consegue guardar poucas coisas. Filósofos, seja escritores, seja. Estão todos a debater-se com este problema. Se a cabeça de quem recebe as coisas que eu faço não consegue guardar grande coisa, é só frações de 15, 20, 30 segundos, então não consigo passar grande complexidade, tentar sempre a saltar de coisa mínima em coisa mínima. Quanto a mim, isso é sempre pobre. Se tu estás confinado a esta regra de eu só consigo passar uma piada ou uma ideia, muito, uma janela curta de 10, 15 segundos. Tudo o que for acima disto, o público vai desinteressar-se, vai migrar para outro sítio, é visível em stand-up, em vídeos. Tem de acontecer um estímulo qualquer, um zoom. Em stand-up é mais difícil, a não ser que a pessoa esteja sob efeitos psicotrópicos e comece a fazer zoom ao comediante que está em palco. E se calhar o comediante só beneficia, mas o comediante em palco está muito sozinho. Tem um microfone, tem as suas palavras, pode ter mais fisicalidade ou não, uma careta ou outra. No limite pode ter um banco e pegar no banco género de uma dor de circo, mas está um bocado limitado. Não há assim grande coisa a fazer. E eu não sei se o comediante, ou a grande parte dos comediantes, estão a ficar reféns desta nova forma de consumir conteúdo. Vai ficar muito estranho, já está a ficar estranho. Não quer ser saudosista, mas. E até porque é um mau exemplo, porque é o que. Pensando no Jorge Carlin, nem precisa ser no Jorge Carlin. Aquele tipo de raciocínios hoje seriam impensáveis. E a maioria das pessoas que só consomem o Jorge Carlin por ser o Jorge Carlin. Se o Jorge Carlin aparecesse hoje, e a mesma coisa talvez até para o Ricardo Luz Pereira. A maioria de nós já está talhado para coisas muito simples. Quando alguém se atreve a ir além da simplicidade, seja em comédia, seja em qualquer outra coisa, é recebido logo com hostilidade. Aí vem para aqui este gajo dizer isto e aquilo que o A liga com B, com C, com D, mas quem é ele para dizer? Normalmente responde com uma teoria da conspiração, que é uma forma facílima de unir pontos. Para um problema complexo, tu apresentas uma solução simples. Não sei se é o último ou o penúltimo especial do Luís C.K. Ele às tantas está a fazer beats de ideias que já foram, só em Portugal, já foram feitas não sei quantas vezes. Eu acho que é o problema de estarmos todos aqui nesta redoma, de estar a ver as mesmas coisas. É cada vez mais difícil ter uma visão fresca. E quando aparece, eu vou já parar este raciocínio, e quando aparece, normalmente há pessoas, claro, isto é próprio de todas as épocas. Não, há pessoas frescas com ideias novas. Um detalhe que muita gente não equaciona. Como a maioria das pessoas não tem uma memória robusta, aquilo que aparece como novo não é, só que a maioria de nós é desmemoriado, já não consegue ser relações. Aquilo que aparece aos olhos da maioria como novo não é. Já foi feito milhares de vezes durante a história. Mas como a maioria de nós não se demorou, e isto para não dizer nada de especial, é só para dizer que me tem custado a ver os especiais. Prefiro mais ver, por exemplo, stand-up ao vivo, porque é uma experiência Sim. diferente, do que estar a ver na Netflix, porque aí o lado de crítica está mais ativo. Há sempre uma distância, quer queiras, quer não, e é diferente. Ao ver ao vivo, ou pelo menos pensas que estás numa espécie de ritual em que fazes parte daquilo e desligas mais a crítica. Concordo com isso. Agora estavas a falar, a dizer, lá está, que não, que as pessoas já fizeram os especiais que estão a ver e que, pronto, nesse raciocínio. E eu que me estava a lembrar era que há pouco tempo fui ver um show de um tipo irlandês e aqui em Lisboa. E aquilo foi uma hora em que eu não me ria tanto, epá, eu não sei há quanto tempo. E fiquei mesmo, lá está, stand-up ao vivo, é diferente. Eu acho que o tipo era bom, mas lá está, o facto de lá estares, parece que é uma experiência diferente. Parece não, é mesmo, é uma experiência diferente de estares a ver na televisão
também podes, na televisão podes parar, não sei o quê, não há aquela dinâmica que o stand-up ao vivo tem. Eu até tive uma experiência com aquele comediante brasileiro Maurício Meirelles, que vi ao vivo e depois vi o especial na Netflix. Quando eu vi ao vivo, aquilo ainda estava em construção. Estava quase no fim, mas ainda havia pontas soltas. E da Netflix é um produto acabado e eu preferi o produto inacabado, porque era ao vivo, a um produto cheio de luzes, todo aparadinho, todo bem editado. É uma migração em que perde muitas das suas qualidades. Tirando aqueles exemplos mais extremos que põem até em causa a definição de stand-up, como o Bo Burnham ou outros mais experimentais, em que às tantas começas a pensar se o público faz ou não faz parte da equação, mas tirando esses casos extremos, o stand-up sem público é uma coisa muito estranha. Mais uma vez, dou este exemplo, acho que é o melhor exemplo, o solo póstumo do Norm Macdonald, em que ele basicamente está a fazer um podcast. Um senhor velhote a falar para o microfone num computador. Quando subimos a palco, nós só temos a certeza de existirmos quando há uma reação do outro lado. Porque caso não haja uma reação do outro lado, e nem sequer tenho a certeza que isto existe aqui à minha volta. Eu não sei se vocês são vultos fantasmas, se isto é tudo uma casa assombrada. Eu às tantas nem sei se existe. Vocês precisam de rir para eu ter a certeza que existe. Se tirarmos tudo, excluindo o lado mais experimental, é só um gajo triste. É só um gajo triste, subiu a palco para contar as suas coisas que podem ser mais ou menos biográficas e está à espera dos outros uma reação. Epá, tu estás bué da carente, pá. E o público vai disfarçando isto com aplausos e risos. Caso contrário, levavam aquela pessoa para o manicômio. Porque raio é que tu vais fazer 5 minutos a balas de casa para falar às pessoas? Não faz sentido. Este rapaz não está capaz para ver a sociedade. Este rapaz, esta rapariga, ou quem for. E eu acho que o público é quem maquilha esta realidade solitária, ou triste, ou desajustada de alguém que sobe a palco. Quando tiras o público da equação, é só uma pessoa a falar ao microfone, dizer umas coisas muitas das vezes sem sentido. Quando tu dizes uma piada e tu não obtens reação, o que esse silêncio te devolve é uma solidão tremenda. E pá, sou a pessoa mais só do mundo. E é isso que eu senti nesse especial póstumo do Norm. Ele está a contar. Este senhor está mesmo solitário. Quer tanto passar estas ideias, estas piadas, e não havendo alternativa, foi no caso da pandemia, ele estava a passar na fase terminal do cancro e pá, eu preciso fazer isto e eu vou-me pôr nesta situação que qualquer outra pessoa do mundo não queria estar. Maravilhoso, porque a comédia, stand-up, sobretudo, se tirares o público, facilmente desmonta este ambiente festivo. É claro que o público, às vezes, também pode ser uma tragédia, no sentido em que, se não funciona, ok, isto é uma merda. Já tiveste assim alguma noite assim em que. É claro que todos os comediantes têm noites de merda, mas lembras-te assim de alguma em especial? Lembro. Eh, Não, agora eu estou-me a rir porque fizeste aquela expressão e a minha cabeça levou-me logo para aquelas reuniões dos Alcoólicos Anónimos em que cada um está. Eu vou contar a minha história. uma vez, acho que foi tipo a minha. Foi terrível, foi horrível. Mas a minha percepção quando eu saí de falta que eu tinha sido mesmo mal, e depois foi completamente validado quando lá fora veio uma rapariga e disse assim: eu queria só dar-te um abraço. Ai, estavas com ar mesmo. E eu fogo, eu já sabia que foi mesmo terrível. Pá, isso ainda é pior. Horrível, foi mesmo mau. Foi tipo, opá, eu tinha a percepção que aquilo tinha sido horrível. Efetivamente tinha sido, mas pronto, era a minha percepção, mas às vezes não foi assim tão mau e tu é que estás a ser duro contigo. Epá, não, aquilo foi mesmo mau e lá estava a rapariga dar-me um abracinho, ter força, e eu, mas pronto, foi assim a piorzinha. Depois há noites mais para cima e mais para baixo. E até no mesmo dia podes ter uma atuação que corre muito bem e a outra é terrível. Isso aconteceu há pouco tempo também. É um luxo. Aquilo que acontece nos Estados Unidos, a possibilidade de fazeres muitas datas numa só noite, é nunca estás muito preso ao resultado. Corre bem, corre bem, corre mal, há sempre outra. Aqui em Portugal, para a maioria dos comediantes, uma data e depois, quando corre mal, acho que
persiste em ti durante mais tempo. Quando corre muito bem, até podes sentir muito bom durante umas horas, ao mesmo dia seguinte, mas não vais carregar esse espírito durante 2 semanas, não é? Ninguém, a não ser que sejas um maluco que é egomaníaco, pelo facto de teres duas atuações numa noite, ou ainda te afeta de alguma forma. Não me aconteceu muitas vezes, ter mais do que uma atuação numa noite. Mas tanto para o bom como para o mau, eu não fico agarrada durante muito tempo. Eu concordo contigo que o mau fica lá Fico, fico. chateado, chateado durante mais tempo, mas não levar isto muito a sério, mas se calhar é uma proteção que eu crio, estás a ver, do género, ok, eu não sinto as coisas boas assim muito efusivamente, para depois também más também não as sentir Yeah. tão más. E esta noite que eu estava a pensar, a que correu mal foi a primeira, e depois a segunda correu melhor, e então, estás a ver que pronto, acabei a noite bem, mas eu não fiquei a pensar muito nisso. Dessa forma, uma atuação má, outra boa, a boa chegou para apagar mais ou menos a má. Quando tens uma má e não tens outra, pode haver um demóniozinho interior. Epá, se calhar não sei fazer isto. Como tu tiveste logo a confirmação na mesma noite. Ah, ok, se calhar até sei Sim, fazer isto. Né? sim, exato. Mas lá estamos também em públicos diferentes e a questão, eu acabo por atuar mais também, porque faço fazer em português e em inglês. Tenho um bocado uma ideia feita, que há muita gente que não concorda, mas eu acho que o público em inglês é mais fácil. E a segunda atuação foi em inglês. Mas é mais fácil, no sentido em que estou aqui é para rir, ou é mais fácil porque tem uma maior cultura de stand-up e estão mais disponíveis para o tipo de coisas? Não é porque tenho uma cultura mais de stand-up. Estás a fazer stand-up aqui. Por acaso também já fiz fora de Portugal uma vez, uns dias, umas pouquinhas vezes. Mas tu aqui fazes normalmente para pessoas ou expatriados, não é? Saem para conhecer outras pessoas, para ter ali um momento de animação, ou para turistas. Isso, acho que isto não é de terem uma cultura maior de stand-up, mas acho que estão mais dispostos a. Eles saem para ir rir. E depois, enquanto que em Portugal, quer dizer, o público português, ok, há gente que vai efetivamente comprar bilhete para ir, mas depois há muitas outras pessoas que estás num bar e de repente começa uma noite de stand-up. Eles nem sequer estão muito bem virados. E mesmo que comprem bilhete para ir ver, acho que não são tão empáticos ou como. Opá, como há mais diversidade no público do inglês, é natural que haja ali. Eu acho que o português tem uma cultura um bocadinho de. É um povo um bocado mais triste, estás a ver? E enquanto que no público do inglês há mais diversidade portanto, também há pessoas que são um bocadinho mais tristes, mas acabam por ser contagiadas que o resto não é. Pronto, acho que é um bocado por aí. Acho que há várias variáveis que fazem com que o público de inglês seja mais fácil. Esse Hum, aspecto, por acaso, nunca tinha pensado nele. O facto de não estar no teu país, quando vais viajar, normalmente estás mais predisposto a receber novos estímulos. Seria engraçado perceber que alguns desses turistas ou pessoas que estão no nosso país durante um período curto de tempo estão receptivos a receber comédia, mas quando voltam ao país de origem são pessoas tristes. Eu só sou alegre quando estou fora do meu país. Como é um público muito diverso, certamente há pessoas dentro desses grupos que sabem muito stand-up e outras, se calhar, não têm assim uma cultura por aí além. Nós sabemos mais ou menos a realidade de stand-up nos Estados Unidos, na Inglaterra, que não deixa de ser engraçado. Por exemplo, eu não sei assim muito sobre a cena de comédia em Espanha, que está aqui logo ao lado. Certamente há de ser maior que a nossa, nem intercâmbio. É claro que depois os espanhóis também não ligam assim muito a Portugal, mas pelo menos seria expectável que nós soubéssemos alguma coisa sobre o que é que se está a passar. Pelo menos 3 ou 4 nomes. Vou aqui às perguntas, tenho aqui duas, salvo erro. O Álvaro Cláudio. Patrícia, como é viveres com um comediante que é pior que tu? ah, não, bem, pronto, isso não é verdade, não é?
pior que eu em que aspecto? O que eu depreendo desta pergunta é que é um comediante com menos graça que tu. Não, mas não, pá, não, não é verdade. Não, eu acho que o Pedro, além de ser. Podes dizer a verdade. Está aqui atrás. Não, não está. Tem que ver aqui. Depois, pronto, aparece aí ser nodas negras. E... não, mas não. Pá, o Pedro, eu acho que o Pedro, para além de ter piada, pensa fora da caixa e fala. Eu admiro muito o Pedro nesta coisa da comédia, porque ele, enquanto que eu falo normalmente de coisas pelas quais passei, é mais fácil. É uma coisa, a minha experiência é fácil falar sobre ela. O Pedro pensa em coisas, pá, fora. E mesmo que é verdade, obviamente que também vem do fundo das ideias dele, da maneira de pensar e das vivências, ele consegue transpor isso para coisas fora da caixa que eu não. E, portanto, eu não acho, não acho que o Pedro seja pior do que eu. Acho que, na verdade, é melhor. Podemos dizer que o Álvaro Cláudio tentou semear aqui a intriga. Tinha uma segunda conversa com ele cá de sair. Como é que eu ia dizer isto? As minhas conversas preferidas, mas a sucessão de temas por onde passámos pode cancelar o podcast. Gostei, fartei-me de rir o facto de serem os dois comediantes numa relação. Não acontece uma cena que é o vosso sentido de humor não é igual, embora se possa tocar num ou noutro ponto. Diante de uma situação, por vezes, ainda que inconscientemente, vocês não têm tendência para se sabotarem, para depois extraírem comédia da situação. Nunca vos aconteceu. Eu acho que não. Eu acho que nós somos, temos uma relação em que tentamos ajudar muito um e outro, mas agora estavas a dizer que nós não temos o mesmo estilo de humor, isso e que mas não é sabotagem. A cena é, por exemplo, eu sei que se eu tiver uma ideia e pronto, é transpor para uma piada, para um beat, o facto do Pedro não lhe achar piada não quer dizer que outras pessoas não vão achar. E a mesma coisa ao contrário. Pá, eu acho piada à grande maioria das coisas que o Pedro diz. Mas sim, mas há uma outra que não. Eu vejo o potencial daquilo e sim, pá, podia resultar, mas a mim não me faz rir. E portanto, nós não somos, eu acho, apesar de sermos um bocado comedy buddies, de falarmos das nossas piadas e de trabalharmos um com o outro, não, não somos os melhores. Espera aí, tu fala lá, eu acho que se calhar fui eu que te liguei qualquer coisa. Não me Espera, estás a ouvir? Ai, estás-me a caraça. ouvir? Estou. Pois, não sei se porquê. Às tantas, se calhar foi os fones. Aconteceu quando me caiu o fone. Espera, Yeah, yeah, deve ser a tocar. eu não te Tocar. ouço. Deve ser. Espera aí. Merda. Olá, olá. Não me ouves. Será que está sem bateria? Não. Vou tirar o coisa e pôr outra vez. Este. Será que me ouves? Será que me ouves? Será que me ouves? Já está? Já está. Mas agora acho que te ouço mais ao longe. Um, dois. Ah, é? Olá, olá. Ah, ok, ok. Estou a ouvir, estou a ouvir. Se calhar deves ter tocado. Eu tenho uns assim também e se eu tocar eles desligam ou pausam ou passam para a frente. Deve ter sido isso que aconteceu. Estávamos a falar do facto de serem comedy buddies e de, por vezes, ajudar, mas não é significativo. Não é pelo facto de vocês não achar graça à piada que a piada deixa de ser piada. O que isso revela é que cada um tem um seu gosto. Se a piada cair nesse registro, ok, sou um bom juiz. Se não cair, ok, preciso de testar isso a outro sítio. Se pões alguma piada na internet e com base nessa reação tiras algum juízo. Se recuar uns anos, o que é que os comediantes faziam? Punham algumas piadas, sobretudo no Twitter, e vamos lá testar. E depois, com base, mesmo o Twitter, esquecendo agora os últimos anos, e os últimos anos já nem sei, que é 6, 7, 8, este lado da indignação e que nem sei se consegue tirar atualmente alguma coisa daí. Tirando esse lado, quando tinhas muitas reações, não é pelo facto de teres muitas reações que a piada é boa. Às vezes uma piada sem reação nenhuma vai dar palco e a piada arrebentava. A maioria do pessoal fazem palco e depois o que resulta, aí é que põe nas redes. Vejo menos do que via pessoal que testa nas redes
Talvez porque as redes sociais se tornaram outra coisa. Faz esse processo de pôr alguma coisa. Deixa só ver se isto tem algum potencial. Não, Ou faz o não. processo contrário, né? Depois de já estar fechado é que pões na internet. Como eu já estou no Twitter há algum tempo, eu recordo desse tempo antigo em que os comediantes podiam pôr piadas, quase nada podia surtir um efeito. De repente estão milhares de pessoas a comentar uma piada e este gajo nem devia existir. É pá, foi só uma piada sobre fatias de queijo, pá. E qual é o teu processo criativo? Lá está, é um bocado básico. É pegar em experiências que eu tive, transpô-las para o papel primeiro, tipo, em história. O que é que aconteceu? Sim. Tipo diário. E eu, ok, daqui o que é que tem potencial? Nem é o que é que tem potencial, é como é que eu conto esta história em formato de stand-up que pá, consiga transpor aquilo que eu senti ou que eu sinto ou porque pessoal cortar e fica uma coisa pequenina. Lá está, uma história pode ser tipo uma página inteira ou duas, depois acaba com quatro linhas. Por acaso isso é uma coisa que eu estou a tentar mudar. Eu tenho, lá está, tenho esta ideia de que os vídeos têm de ser pequeninos, mas quando são pequeninos, para passar aquela, ou seja, as pessoas ouvem tudo, que eu estava a falar há bocado, depois há coisas que se perdem na história e às vezes até podem não ter assim tanta piada, mas dão, dão um bocadinho de humanidade à coisa, estás a ver? Eu estou a tentar mudar isso. Na primeira conversa com o João Bote Moreira, passámos por um tema parecido que é. Ele tinha um registro mais storytelling. Ele via-se à rasca quando era para atuar pouco tempo. Se as minhas histórias são grandes, me pedem para fazer 5 minutos, eu vejo-me à rasca às tantas corto um bocado de uma história. Quem tem um registro mais de história, sobretudo quando está a começar, vê-se muito à rasca. Se tiveres muitas piadas curtas, vais-te safando. Uma história, às vezes pode ser a mais arriscado. Porque se as pessoas não entrarem na história, no início, como tens slots de tempo mais curtos, aquilo que tu disseste, não é preciso ter uma piada de 10 em 10 segundos. A piada há de acabar por aparecer. Por outro lado, eu acho que o público também está sempre à espera de um estímulo. E às vezes pequenos apontamentos. É o comediante que se ri de uma coisa que nem tem muita graça, mas pelo facto de se rir, o público também se ri e diz um apontamento que é uma coisa banal sobre aquilo, mas que tem que ver com a atualidade e o público ri-se, mas ele, por vontade do comediante, ele não fazia aquilo. Entretanto, não sei se deixei de ouvir, recebi aqui uma chamada, agora fui eu. Não sei se estás a ouvir. Óbvio, óbvio. Ah, tinha aqui outra pergunta do Joca, até acho que sei mais ou menos de cor. A ideia é esta, não vou. Como é que foi estrear as noites em inglês no Oaks? A formulação não é essa. Se o Joca ainda não gostar desta formulação, e eu agora pus o telemóvel em modo de avião, não vou ligar isto novamente. Opa, foi fixe, é assim, e aquilo não me correu super bem. Pá, não foi terrível, não foi mal, mas não me correu super bem. Mas fiquei contente lá e de, pronto, me darem logo a oportunidade de. Eu perguntei, aquilo começou com eu perguntei à Joca se eles faziam noites em inglês. E depois o que aconteceu foi que, segundo eu, ok, sim, eles estavam a pensar nisso, bem, e depois veio uma pessoa perguntar e então eles disseram, bora avançar com isso. E então acabámos por ir eu, o Pedro, Oliveira, e depois foi o José Pedro Rodrigues e uma equipa americana muito fixe, que é Jamie Tigrino, espero não estar a assassinar o nome dela, mas, mas ela sim, opa, ela foi espetacular. Foi uma experiência boa, não, lá está, não foi uma atuação brilhante, mas foi fixe e fiquei contente. O facto de teres dito essa expressão de chacinar o nome dela levou-me para uma ideia que não sei se é uma ideia vencedora, mas há noites em inglês em Portugal. E por que não uma noite de português para malta de fora? Só para ver como é que eles se safavam. Tentares as tuas piadas em português, ou seja, numa língua que não dominas. Eu Isso. faço isso. Não me digas que já há uma noite dessas. Não é noite, mas no outro dia o rapaz que faz inglês, ele é inglês, e foi uma noite em português, pronto, com o seu português assim meio precário, mas, mas foi fixe, ele tem uma abordagem
assim, completamente fora da caixa do ato que ele tem. E eu gostei, eu vi o vídeo da atuação dele. E é querido, isso é outra coisa. Eu, por acaso, eu acho que isso é o outro fator. Que é a empatia, tipo, quando uma pessoa, não é, está a esforçar-se, tu tens mais, eu pelo menos, a gente assim, tu torces por ele. E então, pronto, fica, não é? Aquela coisa de estás a rir-te, tem piada, mas se calhar estás predisposto a rir-te mais para o ajudar. E agora estou a fazer as coisas, não é? Não está a ver? Portanto, um sentido cómico interessante e giro de estás a fazer stand-up numa língua que mal falas. Depois também tem este lado das pessoas estarem a torcer. Bora lá, vá, continua. É isso mesmo. Uma personalidade que nada tinha a ver com isso, uma personalidade arrogante, que é uma Uhum. persona cómica. De facto, o comediante, daquilo que me é dado ver, o Álvaro, uma persona, talvez, pelo menos nos temas, até mesmo o Pedro. O Pedro. Se não conheces o Pedro, a ideia que ficas não é da pessoa mais empática. Não tem nada a ver com ele fora de palco. E isto, por vezes, pode jogar a favor ou a desfavor. Por vezes é uma farsa, tanto para um lado como para o outro. O facto do comediante se apresentar como fofinho no palco não quer dizer que ele seja fofinho, e o contrário também é válido. Não sei se é exigível ao público uma espécie de suspensão. Epá, vamos trabalhar com o que ele te der. Não te deves fiar muito. E nem sei se isto devia ser uma espécie de ressalva antes de começar. Vocês já foram enganados por todo o tipo de gente. Seja em relações, seja por políticos. E agora vocês acham que este ou esta subiu a palco e aos primeiros segundos vocês já sabem o que é que a pessoa é. Tenham calma. Tenham calma convosco. Vocês enganaram-se a vida toda a ajuizar pessoas. E agora sentaram-se num clube de comédia. Não, isto é assim ou assado. Calma. Tenham calma convosco. Este lado de sobranceria que eu, sempre sentado numa cadeira enquanto público, eu também o tenho. Nós achamos sempre que temos uma ideia mais ou menos do outro que está em palco. Mas por vezes não tem nada a ver. A não ser que seja um comediante já conhecido e o público embarque logo nessa brincadeira no início. Não é? Estás-te a fazer de mal, mas eu sei que na verdade não és mau. Estava por aí. Eu estava Diz, diz, diz. estávamos a falar da história de uma pessoa que fala inglês Sim, passar sim, para sim. o Aí português. é outra tonalidade, sim, sim. Ok, vamos-te acompanhar. Tu estás a gatinhar numa língua que não é tua. São uma espécie de Sim. multidão de pediatras que estão a ver a pessoa a andar. Sabe que nunca vai ser um maratonista, pelo menos agora. Pode vir a ser, caso continue. Vai cair e vamos aplaudir as quedas. Vamos aplaudir quando o bebê se ergue. Não sei se foi a melhor analogia. Onde é que as pessoas te podem seguir na internet? No Instagram, no Pato Chancoei. É isso. Podem seguir na internet. Ai, estás no Instagram, não estás em mais nenhuma rede? Não, ativamente não. Com o Pato Chan, quer dizer, também há o thread, mas eu não paro muito por lá. Não simpatizo muito com o thread. Por alguma razão Não, especial? eu não sei se é o que acontece e é só aquilo, ou se é o que me aparece ali, mas epá, eu não gosto. Porque só me aparecem miúdas parvas a fazer perguntas parvas e depois gajos parvos a responder coisas estúpidas. E eu, epá, não é muito a minha onda. Tu resumiste mais Não, ou menos. com algumas exceções, mas epá, maioritariamente é isso que me aparece. E eu até não me dá vontade. Participei logo no início, naquele instinto infantil de estar piadas, mas rapidamente se torna noutra coisa. Eu recordo-me um exemplo, acho que foi ontem. Não sei se era um homem, se era uma mulher, também não interessa. Eu não gosto de pessoas. E depois centenas de pessoas em baixo eu também não gosto. Olha a carrada de pessoas que diz não gostar de pessoas, mas tem de afirmar. Eu, se não gostasse de pessoas, como vocês dizem, eu não vinha para a internet dizer que não gosto de pessoas a outras pessoas, para depois as outras pessoas validarem que eu não gosto de pessoas. Epá, isto não faz sentido. Isto não faz sentido. Ninguém gosta de pessoas, mas está toda a gente a falar com pessoas, a dizer que não gosta de pessoas. Falta sempre uma espécie de fiscal. Releio lá o que acabaram de dizer, se isto faz Uhum. sentido. E se acham que faz sentido, vocês não estão em condições de ver a sociedade, pô-los dentro de uma saca. Pensava que estavas no TikTok. Isto porquê? Porque o TikTok vai lançar outra rede. Não, Diz, por diz. acaso estou no TikTok, mas não. Epá, é outra coisa que eu não uso. Qual é o lado assustador disso? É que nós somos fruto daquilo que consumimos. E às tantas só estás a falar de coisas que estás a ver no TikTok. Sei lá, do comportamento de um gajo que está num sítio qualquer e que a cena dele é usar um chapéu diferente todos os dias. E às tantas, esse é o tema de conversa. É um tipo que está não sei aonde que todos os dias tem um chapéu diferente. O ser humano é aquele verso de um poeta: tu só és homem quando sabes o que estás a fazer. A ideia que me dá é que a maioria das pessoas não sabe o que está a fazer.
Se diante de todos os temas possíveis, tu escolhes o TikTok, vai lançar outra rede social. Imagens. Acho que só está disponível ainda no Canadá, se a memória não falha. Atualmente o comediante não tem outra solução que não estar nas redes sociais. E últimas palavras. Algum tema que tenha ficado no ar? Alguma coisa que queiras dizer? Estás, estás à vontade. Não sei. Podes dizer alguma coisa ao Álvaro Cláudio, para ficar registado. Também não tenho, olha, Não tenho nada para dizer para o Álvaro. Não me merece nenhuma. eu tive com ele ontem. Já estou farto de o ver, né? Eu gosto muito do áudio. E ele sabe também. Não tenho últimas palavras. Posso morrer sem últimas palavras. Às vezes faço esta pergunta fora da gravação. Pessoas que tenhas visto, é claro que vai sempre calhar no círculo de pessoas que te são mais queridas, mas pessoas que tenhas visto agora no circuito que tenham despertado interesse. É sempre uma pergunta lixada. Vou deixar pessoas de fora, mas se lembrares assim de algum nome, ou dois, ou o que for, se quiseres dizer algum nome, Há um tipo, mas tu também já falaste com ele, que é o Alturas. ok? O facto de ser alentejano, isto é um preconceito, mas é um preconceito positivo. Há sempre qualquer coisa no alentejano, e eu sou alentejano e não me estou incluído nesse grupo, mas quando eu vou ao Alentejo, que eu estou a ver no Algarve, a forma de estar no mundo alentejano típico, epá, é risível. Tem graça. Um velhote que se senta à porta de uma taberna e está lá o dia todo e agora vou julgar todas as pessoas que passam por mim, tem graça. A hierarquia de temas, o que é que lhe interessa? Então, mas já plantaste favas ou não plantaste favas? Eu nem quero saber da tua família, quero saber se tens favas. Não estou a dizer que o Afonso Altura fala de favas. Se pudesse, pode falar de favas. É uma forma diferente de ver o mundo. Até nas expressões. Uma cena que o Pedro Teixeira da Mota usava muito e agora continua a usar, mas menos. Comparações descabidas, até, sei lá, tem pata de ganso. Esse tipo de coisas. Eu recordo desde criança os alentejanos a fazer isso. Comparações com animais descabidas. Eu gosto muito do humor dele. Não sei se é um termo que fica à medida ou fica à larga, mas humor nonsense. Gosto mesmo do estilo dele. Já foi muito explorado até em stand-up o facto de as emendas de um sítio fino terem um nome muito grande. Quanto mais fino é, maior é o nome do prato. Às tantas é uma espécie de parágrafo dos maias em que tu tens de ter escolaridade, tens de ter ido à universidade, estudar literatura, caso contrário não consegues ler o nome do prato. Tem ligação até com a dimensão da comida em si. Quanto maior for o nome, menor é a comida que está no prato. Do ponto de vista do design, há mais espaço negativo e aí sim, o prato gourmet é o prato mesmo próprio para os olhos, que os olhos comem, é no espaço negativo. Quanto menos comida estiver no prato, melhor é para o olho. Mas do outro lado, quanto menos gourmet for o prato, a emenda é despretensiosa, é menos rebuscada. Por exemplo, sopa, legumes, prato principal, bife, como eu vi no outro dia. É alguém que não se está para chatear. Sopa, é legumes, prato, é bife. Está feito. É alguém que não se está para chatear. No prato, normalmente é um prato cheio. Alguém que está tão fora dos tempos. Vivemos tempos em que toda a gente quer ser mais do que é. E isso é válido na conversa de dia a dia ou para quem tem um restaurante. O meu prato não pode ser um bitoque, tem que ser um parágrafo. E alguém que está completamente aliado, é um bife, é um bife. Sopa é de quê? É de legumes. Será que me pode fazer um jeitinho e pôr aí um ovo? Vamos ver o que é que eu posso fazer. Como se eu estivesse a pedir uma cena. Agora está-me a pedir um ovo. Sabe o que é que isso implica? Partir o ovo, estrelar o ovo. Você leva o bife. Eu vou falar com a cozinheira, vamos ver. Vamos ver o que é que se arranja. Eu, por um lado, sinto-me inclinado a irritar, mas por outro, eu acho muita graça a isto. Havia aqui um senhor que já fechou, uma espécie de taberna, e todos os dias os pratos eram sempre os mesmos. Eram lulas grelhadas e não sei se era bitoque. Todos os dias eram esses os pratos, mas ele todos os dias apagava o quadro e punha os mesmos pratos, que era o ritual dele. E depois chega ao prato e eu digo: chefe, dá para pôr mais? É claro que dá, que eu não quero que passe fome. Do outro lado, em que há uma espécie de uma catedral, que é muito bom também, mas é uma espécie de catedral que tu até te sentes mal em estragar a obra do artista. Eu não tenho estudos para comer isto que você me trouxe no prato. Não é? Eu sinto que devia cantar um poema antes de dar a primeira garfada. Eu não tenho condições. É o Pedro que está aí e diz-lhe também que o Álvaro, não sei qual é a relação atual, mas às tantas o Álvaro
é uma espécie de manipulador e intriguista, como qualquer comediante. Estou aqui com falta de comida no bucho e já não estou a dizer nada com nada. Disseste o Afonso Alturas. Há mais alguém que tenhas visto? Para não estar sempre a dizer nomes de homens, há alguma mulher que tenhas visto ultimamente que tenhas gostado? Olha, sim, tu também já falaste com ela aqui, já falaste aqui. Olha, o Flex, não é uma menina. A Yolanda, Ah, tinha aqui, ia-me esquecer disso. Não sei se falei disso quando falei com o Pedro. Tu e o Pedro estão a abrir noites. Como é que está a ser essa experiência de estar a organizar uma noite? está a ser giro. É assim, isto começou há pouco tempo, não é? Nós fizemos um primeiro espetáculo no outro sítio, mas agora estamos lá numa Landa, que era onde estava o Álvaro e a Carolina, e estamos a fazer uma semana em português e outra semana em inglês. Temos que trazer público, porque apesar de ser uma localização muito central, está um bocadinho escondido, não é? As pessoas não passam naquela rua, temos de ver como é que fazemos com a divulgação, mas está a ser uma experiência gira. Não prefiro organizar do que fazer, prefiro, prefiro estar a atuar do que estar a organizar, mas acho que sim, acho que é uma boa experiência e é bom haver mais noites. Nunca me canso de elogiar as pessoas que organizam noites, normalmente são os comediantes. É outro trabalho, além de atuar. Se calhar algumas preocupações que nunca tiveste começam a vir à baila. Aquele comediante que disse que vinha acontecer qualquer coisa à última hora e agora tem de arranjar outra pessoa. A cena de atuar, a preocupação de atuar já está escondida lá para trás da cabeça. Gostei muito de falar contigo, havemos de falar novamente. E se calhar, se o Pedro alguma vez quiser, até podemos falar os três. Não sei como é que. Nunca fiz a três, mas até seria. Até acho que seria engraçado. As últimas palavras. Vou morrer sem últimas palavras. Agradecer o convite. Obrigada. Vou para a cova sem mais palavras.